Muito bem, que bom estarmos na casa do Senhor, com nossos irmãos, amigos convidados e podermos estudar juntos a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 27. Nós hoje falaremos de mais um episódio na vida do apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo da fé. Esse é o nome da série de mensagens que estamos fazendo já há algum tempo. E hoje estudaremos o penúltimo episódio, o naufrágio. Texto bíblico que vamos estudar, Atos 27, versículos de 20 a 26, que diz assim: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Essa é parte da história que eu gostaria de meditar com vocês. Caso você depois queira dar uma olhada no contexto maior, valeria a pena vocês ler todo o capítulo 27, quando trata dessa viagem de Paulo para a Itália, para Roma. No episódio anterior, nós estudamos que Paulo esteve perante Félix, depois perante Festo e Agripa. Finalmente, Festo emitiu uma carta declarando o que ele acreditava ser o crime de Paulo e colocando sob a supervisão de um comandante chamado Júlio. Esse comandante, juntamente com Paulo, embarcou nesse navio rumo à Itália, quando aconteceu essa tragédia. No versículo 20, que estudamos, diz que já havia 3 dias, estavam em alto mar há 3 dias sem ver sol nem estrelas. Hoje existem outros recursos tecnológicos que facilitam a navegação em alto mar, mas naquela época, ter o auxílio do sol e estrelas era fundamental para um capitão, para uma tripulação. Mas já há 3 dias estavam entregues em alto mar, sem ter ideia do que fazer. E depois de sofrerem com essa tempestade de 3 dias e 3 noites, o texto bíblico diz que já não tinham nenhuma esperança de salvamento. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve essa experiência em alto mar. Alguém já teve aqui o privilégio de fazer uma viagem, passar pelo menos assim um dia em alto mar? Alguém já teve essa experiência? Não? Irmã Francisca já teve? Olha lá, outra ali também. Eu ainda não tive. Alguns já tiveram aqui. Eu não tive em alto mar, não. Eu estive assim, atravessando da ilha para Salvador, não é alto mar, ali é beira-mar. Então, dá para chegar quase no nado, né? Mas alto mar, a experiência é diferente. Você se sente meio que entregue, né? E ali diz que o texto que já tinham passado 3 dias de tempestade no alto mar. Mas esses aqui que estiveram, os corajosos, estiveram aqui em alto mar, passaram por tempestade? Foi tranquilo, né? Então, aí é outra experiência. O fato é que, quando você olha essa passagem, não eram só 3 dias que eles estavam sofrendo. Quando você olha o versículo 33 do mesmo capítulo, diz que o tempo de sofrimento em alto mar foi de 14 dias. Imagine você 14 dias em alto mar, sofrendo, sem saber se vai sair vivo ou morto. Chegou um ponto em que a esperança acabou. O ser humano ele consegue lutar bastante enquanto tem esperança. Mas quando a esperança acaba, tudo fica mais difícil. A pessoa consegue viver alguns dias sem comer, até alguns dias sem tomar água.
até alguns instantes sem respirar, mas sem esperança é impossível viver. E chegou um ponto em que toda esperança acabou. Eu não sei se você está passando por uma experiência, seja financeira, ou de saúde, ou casamento, e que você já fez todos os esforços possíveis, você fez todos os esforços que podia ser feito, mas não tem mais esperança. Parece que realmente é o fim. Essa era a experiência que essa tripulação estava passando. A passagem ainda nos apresenta que eles, depois desse período, no versículo 21, Paulo chega para os tripulantes e diz o seguinte: eu havia dito a vocês que vocês não deveriam ter partido de Creta. Deus revelara a Paulo que teria aquela tempestade, que poderia ser evitada, mas eles não ouviram, não atenderam a voz de Paulo. Se vocês não tivessem partido nessa viagem, muito dano poderia ser evitado. Alguns sofrimentos que nós atravessamos é porque nós estamos no mundo de pecado. Mas muitos sofrimentos que nós atravessamos é porque nós somos desobedientes à advertência de Deus. Esses homens poderiam ter evitado esse sofrimento se tivessem simplesmente obedecido à voz de Deus. Mas isso significa que o fato de você e eu sermos obedientes à voz de Deus não quer dizer que vamos sofrer? Também não significa isso. Jó, em que ponto desobedeceu? Nenhum. Mas Jó estava no mundo de pecado, num conflito entre o bem e o mal. Alguns sofrimentos que eu passo, que você passa, pode ser até que você esteja passando por uma situação que não tem a ver com o seu pecado necessariamente. Mas boa parte do sofrimento que nós enfrentamos vem porque nós não atendemos o que Deus orientou, ou porque somos ignorantes e desinteressados em saber o que Ele quer nos ensinar. O fato é que esse povo estava agora tendo um grande prejuízo. O centurião, Júlio, quando você vê o versículo 11, 1 e 11, o nome do centurião era Júlio, 27, verso 1, e no versículo 11 diz que ao centurião Júlio ouvir o comandante do navio, ouvir o piloto, Paulo disse: olha, fica por aqui, vamos ficar em Creta, o porto não é muito bom, mas vamos ficar por aqui, vamos evitar uma tempestade que vai surgir. Mas o comandante, o piloto do navio, no versículo 11, disse assim: não tem problema nenhum não, o mar está tranquilo, já navega há muito tempo. Afinal de contas, quem era a autoridade no mar? Paulo ou o piloto? Cientificamente falando, quem era o melhor preparado para dizer se a navegação poderia acontecer ou não? Piloto. Cientificamente falando, o centurião estava coberto de razão. Só tem um detalhe, irmãos: a revelação divina não depende da ciência. Toda ciência verdadeira, ela vai concordar com a revelação divina, mas existem muitas falsas ciências que ousam ir contra a revelação divina. E quando a ciência é verdadeira e ela não consegue concordar com a revelação divina, o que devemos fazer? Tenha paciência. Um dia a ciência verdadeira vai chegar lá. Então, o homem e a mulher que vive seguindo a revelação divina, ele anda passos na frente da ciência. E toda a verdadeira ciência, ela vai sempre estar de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, talvez o centurião não conhecesse o Deus de Paulo. Talvez o centurião não soubesse, né? Talvez não conhecesse nem mesmo Paulo e muito menos o Deus dele. Então, por isso, tem acatado as ordens de um piloto. Agora, nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, nós não temos desculpas para não seguir o que Deus nos fala. E todo o trigo que estava no navio, no versículo 38, diz que todo o trigo que eles estavam trazendo, provavelmente do Egito, para abastecer Roma, se perdeu. A carga inteira foi perdida em virtude dessa tempestade. No versículo 23, Paulo continua dizendo o seguinte: olha, não se preocupem, deveriam ter me atendido, né? Mas já que não me atenderam, não se preocupem. Um anjo do Senhor, um anjo de Deus, de quem eu sou servo, esteve falando comigo nessa noite. Eu acho impressionante como o céu interage com a terra. É bonito ver a preocupação de Deus e o envolvimento de Deus com nossos problemas. Lembra de Jacó? Fugindo de casa? Não. Quem vemos naquela visão?
anjos cuidando de Jacó, subindo e descendo, dizendo: estamos te guardando. Você pisou fora, você aprontou, você mentiu, mas eu estou com você. Se nossos olhos pudessem ser abertos e pudéssemos contemplar o invisível, nós veríamos anjos de Deus nesse momento ao nosso lado. Na verdade, eu e você estamos vivos porque os anjos de Deus têm se acampado e nos guardado dia e noite. Em Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. São eles que sustentam o telhado da sua casa, a laje da sua casa. São eles que protegem você de um carro não se desviar e pegar em você. São eles que nos guardam de perigos que nós vemos e os que deixamos de ver também. Se nós pudéssemos também ver o invisível, nós veríamos, além de anjos de Deus, veríamos anjos do mal, demônios, também tentando nos destruir. Só que nessa batalha entre o bem e o mal, não que nós não admitamos que o diabo tem poder. Essa semana eu conversava com a irmã, dizendo: minha irmã, eu sei que o mal tem poder. Eu sei que o inimigo tem muito poder. Só que o nosso Deus tem muito mais poder que ele. Portanto, eu me recuso a falar do poder do mal. Porque nós acreditamos que Deus, um anjo do céu, é mais poderoso do que o inferno inteiro. Portanto, a gente não tem que estar preocupado. A gente não zomba, a gente não faz piada, a gente não desafia, mas a gente não tem medo, a gente também não tem medo, não. A gente se apega ao Deus poderoso e ao anjo de Deus que nos guarda dia e de noite. Eu espero que Jesus volte com a gente vivo e possamos recebê-lo de braços abertos, e assim que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, você sabe quem é que vamos contemplar do nosso lado? Assim que o pecado for tirado do nosso corpo e nós então agora, sem a venda do pecado, sabe que nós veremos ao nosso lado? O anjo que a gente deu trabalho a vida inteira. E o meu anjo, eu tenho muita dó dele, que ele sofre muito comigo. Também, imagino que o seu também, você não dá muita trégua para ele, né? Uma igreja já balançou a cabeça ali que ela não dá moleza, não. Mas o anjo de Deus é forte, ele resiste, né? E se viermos a dormir no pó da terra, quando Jesus nos ressuscitar, que nós abrirmos os olhos, sabe qual vai ser o primeiro rosto que nós veremos? Do nosso anjo da guarda. Ele será tão poderoso, tão magnífico em poder, que nós vamos pensar que é Jesus. E vamos querer nos ajoelhar para adorá-lo. Só que nesse momento ele vai nos erguer e vai dizer: não, eu não sou Jesus. Eu sou o seu anjo que cuidei de você a vida inteira. Então ele vai nos dar um abraço e vai nos mostrar Jesus e vai nos levar para encontrar com Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus e com o nosso anjo da guarda. E Paulo disse assim: olha, esse anjo que esteve comigo disse que o trigo vai se perder, mas a carga mais preciosa vai ser salva. Qual era a carga mais preciosa daquele navio? As pessoas. Em especial, duas pessoas: Paulo e Aristarco. Quando você olha o versículo 2, diz que Paulo e Aristarco, esse irmão da Macedônia, estava na companhia de Paulo. Era muito comum, quando alguém estava muito fraco, velho, um preso assim, ir um irmão, um parente, dando um apoio ali para dar um suporte durante a viagem. Então, o irmão Aristarco e Paulo eram a carga mais preciosa. Eu e você, as pessoas, é o que tem de mais precioso no universo. É por isso que Jesus na cruz do Calvário não morreu para salvar prédios, não morreu para salvar carros nem casas. Ele morreu para salvar eu e você. É o que existe de mais precioso nesse mundo trágico que vivemos. No verso 24, é preciso que compareças perante César. Essa foi a declaração do anjo. Em outras palavras, ele disse: Paulo, você não vai morrer. Existe uma missão para ser completada e você tem que chegar em Roma e você tem que, perante César, dar testemunho. Você está guardado. Sua viagem vai chegar no destino. E Deus ainda te presenteou com a vida de 276 pessoas. No capítulo 27, no versículo 37, é que afirma isso aí. Paulo e Aristarco, ao estarem naquele navio, por amor a Paulo e Aristarco, Deus salvou uma tripulação inteira. Olha para pensar. Pensa comigo. Se Paulo e Aristarco não estivessem naquele navio, aquela tempestade provavelmente teria acontecido? Você acha que sim ou que não? Eu creio que sim. Porque aparentemente foi um fenômeno natural. Diferente do caso de Jonas. No caso de Jonas era a rebelião do crente, né?
Então Deus deu uma sacudida nas águas para mostrar para ele quem é que mandava no céu e na terra. Mas no caso de Paulo, pelo que a Bíblia apresenta e a narrativa do livro Atos dos Apóstolos, dá a impressão que é um fenômeno completamente natural. A conclusão que eu chego: Deus colocou Paulo e Aristarco ali para salvar aquela tripulação. Você já parou para pensar que Deus coloca homens e mulheres como eu e você para salvar pessoas? Já parou para pensar na possibilidade que Deus te deu aquele emprego que você orou e lutou e estudou para você ser uma fonte, um instrumento de salvação para seus amigos de trabalho? Que você não está ali à toa só para trabalhar e ganhar seu salário no final do mês? Já parou para pensar nisso aí? Já parou para pensar na possibilidade que Deus te deu sabedoria e competência para ser aprovado e ter esse emprego de professor ou de professora para você ser o servo dele, a serva dele para salvar aquelas pessoas? Embora às vezes as pessoas não sejam gratos pelo que nós fazemos por elas, embora algumas comunidades desprezem os cristãos, embora alguns lugares perigosos as pessoas não valorizem os evangélicos, mas você já parou para pensar se essas comunidades perigosas que você conhece não tivessem ali dentro evangélicos? Algumas dessas comunidades perigosas que existem, se ali dentro não tivessem cristãos, o que seria deles? Por amor a esse servo de Deus, por amor a essa serva de Deus, Deus tem salvado e poupado a vida de milhares de pessoas. Deus colocou eu e você para ser um cheiro de vida para a vida. Eu não tenho dúvidas de que a minha vida e a sua vida, que Deus tem guiado até aqui, tem sido um recurso divino para salvar muita gente, ainda que não reconheçam isso. Paulo estava ali e foi esse instrumento de Deus para salvar. Quando Paulo ele chega na ilha de Malta, que você percebe aí no capítulo 28, que é o próximo capítulo, que é o último capítulo do livro de Atos, quando Paulo chega em Malta, Deus já havia colocado um navio ali para esperar Paulo. Eu acho interessante isso porque quando um problema vem para a gente, Deus já tem uma solução a caminho. Lembra de José? Os irmãos jogam José no fundo do poço, no fundo da cisterna, só que Deus já tinha desviado do percurso para o Egito uma caravana de viajantes para comprar José, levar para o Egito, e enquanto José ia sofrendo e chorando no meio do caminho, Deus já estava tirando Potifar de casa, levando para a feira e colocando diante dos ismaelitas, no lugar onde estava José, para comprar José. Eu gosto de servir um Deus que jamais é pego de surpresa. Não é bom saber que todo problema que você enfrenta, toda tempestade que você atravessa, Deus já ancorou uma salvação para mim e para você? Não é bom saber que temos um Deus que ele tem mais de 1000 maneiras de salvar os seus servos? Paulo, quando chegou em Malta, ali já havia para ele um navio atracado, chamado agora Dióscuros, é o nome do navio que estava ali atracado em Malta, aguardando. Verso 25, Paulo diz: gente, nós já estamos aqui há um bom tempo sem comer, pessoas há mais de 3 dias sem se alimentar, sem poder descansar. Ele disse: olha, eu preciso que vocês aprendam agora a se acalmar, porque portanto, senhores, tenham ânimo, porque eu confio em Deus, e eu sei que Deus vai cumprir o que ele falou. Por que Paulo estava tranquilo? A tempestade acontecia para os 276, para Paulo e Aristarco. Mas por que Paulo estava tranquilo? Eu costumo dizer que o sofrimento é muito democrático. Sofrimento pega preto, pega branco, pega pobre, pega rico, não interessa, pega crente, pega incrédulo. Sofrimento é democrático, meu irmão. Agora, a diferença é que nós sofremos com confiança. Nós sofremos com esperança. Nós podemos sofrer e mesmo o sofrimento estar em paz. E em que se baseava a paz de Paulo? Em que ancorava a paz de Paulo? Enquanto vemos um navio sem âncora, porque estava em alto mar não se lança âncora, porque às vezes não dá pé para pegar a âncora. Enquanto temos um navio se debatendo para um lado e para o outro, e um povo sacolejado para um lado e para o outro, temos um Paulo tranquilo. Porque a fé de Paulo estava ancorada na palavra do Deus que ele servia. A sua fé, a sua confiança está ancorada em quê? Na sua conta? Oh, coitado. A sua confiança está ancorada em quem? Em seu marido, sua esposa, em seus filhos? A sua fé, a sua confiança está ancorada na sua saúde? Que pena. São coisas que podem mudar a qualquer momento. São coisas tão assim, relativamente fracas para colocar a confiança. O único lugar onde eu e você podemos colocar a confiança e não ser decepcionados é aqui, na palavra de Deus. Mas é uma pena que às vezes gastemos
pouco tempo com esta palavra. Eu fico pensando, já parou para pensar, se Deus livre e guarde, não existisse a Bíblia, se não existisse a palavra de Deus, em que nos apegaríamos? Na palavra do pastor? Na palavra do juiz? Na palavra do médico? De um advogado? De um político? Em que nos apegaríamos? Louvado seja Deus, porque no mundo tempestuoso que nós vivemos, conturbados, com tantas narrativas, com tantas mentiras, nós temos uma verdade, a palavra de Deus, que podemos nos apoiar firmemente nela. Eu louvo a Deus por isso. Verso 26, Paulo diz o seguinte, olha, precisamos fazer agora uma coisa certa. Mandei não sair de Creta, vocês saíram. Estou mandando agora vocês ficarem tranquilos, que vocês comam, espero que agora vocês comam. Depois o povo se animou e comeu. Ele diz, agora precisa fazer mais uma coisa, precisa encalhar o navio nesta ilha próxima, de Malta. Quando o navio é encalhado em Malta, a água estava muito fria, de acordo com o comentário bíblico adventista, diz que a água ali naquela região chegava em torno de 10 graus centígrados. Então imagine, 10 graus, frio. A gente aqui tem o dia mais frio que eu vi esse ano, acho que deu 17, 18, não sei. Teve um dia, qual dia? 17, pois é, 17. E já teve um cara neguinho aí, branquinho também, que não queria tomar banho no chuveiro frio. Botou no chuveiro no quentão, né? E alguns ainda resmungaram para tomar banho. E olha lá se não teve alguém que dormiu sem tomar banho esse dia, né? Mas imagine 10 graus nadando no mar. Quando eles chegaram na praia, estavam quase congelados. E diz que nesse momento Paulo então toma a iniciativa e pega uma fogueira e começa a armar a fogueira. Paulo era um desbravador, líder investido, master, ultra plus, né? Ele então começa a fazer uma fogueira, só que nisto uma víbora o pica. Quando a víbora o ataca, diz que o povo olhando assim, diz, rapaz, esse indivíduo é ruim mesmo. Esse indivíduo não presta não, porque escapou do mar, mas a morte o persegue até na praia. Olha que cidadão, deve ser um mau elemento isso aí. E ficar esperando para ver a queda dele, né? Só esperando ele cair morto. Mas diz o texto que passou um tempinho, no versículo 6 do capítulo 28, e eles agora mudaram de conclusão. Não malfeitor, não. Não é um elemento ruim, não. Ele é o quê? É um Deus, não morreu. Impressionante como a opinião popular, né? De acordo com seus critérios, mudam rápido para o lado que eles querem, né? Dias atrás, Paulo estava em Listra. Disseram que ele era um Deus, tinha caído do céu, que ele era, lá junto com Barnabé, o Mercúrio e o Júpiter. Mas como eles recusaram a adoração, momentos depois, apedrejaram Paulo, porque disseram que estava endemoniado. Agora, Paulo chega, é picado, é um bicho que não presta, é um homem que não presta. Paulo não morre, é um Deus. Meu irmão, se você e eu for querer basear o que nós somos, pelo que as pessoas pensam e falam da gente, você está perdido. Eu creio que não tem como você ser um cara alienado, não tem como ser uma pessoa alienada. Nós temos que ouvir até certo ponto o que as pessoas dizem. Mas se elogiar muito, dá um desconto, que pode haver falsidade. Mas se criticar demais, dá um desconto também. Pode ser que eles estejam criticando em você o defeito que eles têm e não conseguem mudar neles mesmos. Então dá sempre um desconto, para cima e para baixo, viva em paz, né? Pense sempre com moderação a seu respeito. Mas não deixe as pessoas tentarem dizer a você e eu o que nós somos, o que fazemos, ou o que deixamos de ser ou de fazer. Porque é muito complicado. Paulo não foi ali à toa naquela ilha. De acordo com o versículo 8 e 9, tinha o pai de Públio. Públio era o governador, o líder daquela ilha. E ali tinha o seu pai, que estava muito doente, com febre, desinteria. E Paulo então curou a vida daquele homem, idoso, e curou a vida de milhares de pessoas, a ilha inteira, não tinha mais nenhum enfermo. Paulo curou todos. Eu creio que Deus levou Paulo ali para salvar aquele idoso. Deus levou Paulo ali para salvar aquela ilha. Deus nunca erra em seu destino com a minha vida e nem com a sua vida. Se nós pudéssemos ver o final da nossa trajetória, podendo contemplar o início e o final, nós jamais discordaríamos de Deus no caminho que Ele tem nos guiado até aqui. Eu e você podemos até não entender. Por que Deus me colocou aqui? Por que nessa cidade? Por que nesse trabalho? Por que dessa forma? Mas se nós pudéssemos olhar o final desde o princípio, nós jamais duvidaríamos ou escolheríamos um outro caminho que Deus não tivesse guiado a gente. Portanto, a nossa preocupação não é tentar entender tudo o que Deus faz em nossa vida, mas tentar cada dia conferir se estamos fazendo exatamente o trajeto que Deus planejou para mim e para você viver. Se estivermos no plano dele, se estivermos no mapa que ele guia, fica tranquilo,
Está tudo sob controle. E eu quero terminar com essa passagem. Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um verso muito conhecido. Filipenses capítulo 4, verso 13, é o meu verso preferido da Bíblia. E esse é um verso que eu acho que a igreja inteira sabe. Filipenses 4, 13. Nem precisa ler para falar. Vamos ver se a gente consegue falar junto? Tudo posso. Tá vendo que o coro é bonito? É fácil? E eu creio que você já conhecia esse verso de ponta para frente, de frente para trás. Mas você já observou o que vem no verso anterior? 11 e 12? Talvez você goste de pensar muito no verso 13. Que tal se você pensar um pouquinho no verso 11 e 12 agora comigo? Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei estar humilhado, como eu também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Agora sim ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes é fácil de ver dizer que tudo pode naquele que fortalece, quando está tudo bem, né? Na fartura, quando deu tudo certo. E na escassez? E quando as coisas dão errado? E na doença? E no desemprego? E é aí que precisamos novamente repetir para Deus e para nós mesmos. Eu sei que posso naquele que me fortalece. Está enfermo? Está dando errado? A coisa não está funcionando? Você ora e parece que piora? 3 dias de tormenta, 14 dias de tormenta, meses de angústia, e nada muda, parece que só vai piorando. Que tal se você dissesse, Senhor, me ajude como Paulo, a aprender a viver feliz. Veja que o verso 11 não diz só que Paulo suportava o sofrimento. Paulo não só suportava a doença. Paulo não só suportava a perseguição. Tem mais uma palavrinha aí que para mim é um milagre. Ele diz, eu aprendi a viver como? Contente. Meu irmão, isso aí para mim é tenso, viu? Porque você suportar o sofrimento meio zangado, a gente suporta, né? Suportar o sofrimento às vezes meio emburrado, você ainda aguenta. Suportar o sofrimento meio, pelo menos calado, sem falar nada, mais ou menos. Mas suportar o sofrimento contente, só um milagre, meu irmão. Aí só Jesus Cristo na causa. E é isso que Deus chama eu e você a vivermos. Contente em toda e qualquer situação. Que tal se aprendermos a sermos mais contentes? Cristianismo é uma religião de contentamento. Mesmo que a tempestade pegue o seu barco e ameace destruir você, Deus te ajude, Deus me ajude a ficar contente. Dizer, Senhor, está na sua mão. Eu quero viver, mas viver é Cristo, mas morrer também é lucro. Contanto que eu complete minha carreira e guarde a minha fé, está tudo bem. Senhor, me ajude a acreditar que eu sei que eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Com bem, com falta de bens, com saúde ou com doença, eu quero que o Senhor me ajude a viver contente. A carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Um conselho, está triste? Está difícil? Leia Filipenses, uma cartinha pequenininha, só 4 capítulos. Mas essa carta foi escrita por Paulo, uma das últimas que ele escreveu. Ele já estava fraco, provavelmente não foi ele que escreveu, ele ditou e alguém escreveu para ele, doente, mas confiante. O cristianismo significa contentamento. A música que eu vou cantar diz que Jesus é o sol. Já há 3 dias, a tripulação não via o sol. Isso não quer dizer que o sol não estivesse ali. Há 3 dias não via estrelas. Não quer dizer que as estrelas não estivessem ali. Elas continuavam lá. Só que as nuvens escuras impediu a tripulação de enxergar. Talvez no meu sofrimento, no seu sofrimento, no meu corre-corre, na sua tribulação, você não veja Deus olhando para você. Isso não quer dizer que Ele não esteja lá. Ele está lá. Deus está aqui. O anjo seu está com você. O mesmo anjo de Deus que esteve com Paulo está com você. Ele quer cuidar de mim e de você. Que Jesus seja o sol que ilumine nossa vida, que fortaleça a nossa caminhada
e que mantém nosso coração aquecido e cheio de esperança. Nessa música que eu vou cantar, eu quero fazer um convite a você. Diga: Senhor, brilhe o teu sol no meu coração, tire toda a tristeza, põe alegria, me ajude a ser um crente mais contente, sempre alegre, que minha vida seja uma vida de alegria, que eu, não é para negar, eu não sou um negacionista da realidade, não, eu só creio que Deus está comigo, e que o anjo do Senhor está comigo, o Deus a quem eu sirvo cuida de mim, e eu confio na palavra dele. No final dessa música, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar por você também, e por mim, porque Jesus é o sol, é o nosso sol. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão, quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer, e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Como é bom saber que temos um Deus que, mesmo quando você não consegue vê-lo, que mesmo quando as tempestades impedem você de enxergá-lo, Ele está com você. Que nós sintamos esse anjo do Senhor sempre conosco. Que nossa esperança esteja ancorada na palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, muitíssimo obrigado, porque em meio àquela turbulência, àquela tempestade, o Senhor se revelou a Paulo dizendo: eu estou com você, fica tranquilo, você tem um destino, você precisa comparecer em Roma. Obrigado porque o Senhor também guia nossos passos, e o Senhor decidiu que o Senhor quer que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para um dia reinarmos com Ele no reino da eternidade, e é para lá que estamos indo. Dá-nos então paciência, confiança, esperança ancorada na Tua palavra a cada dia. Ajuda-nos a ficar em calma, mesmo em meio à tempestade. Nos ajude, ó Pai, a, como Paulo, dizer: eu sei em quem eu confio, e o meu Deus, com o seu anjo, disse que vai dar tudo certo. Pai Santo, obrigado porque o Senhor, assim como guardou e preservou a vida de Paulo,
nós temos a certeza de que o Senhor guarda e preserva a nossa vida também. Nós sabemos que tudo nós podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Portanto, nós queremos que o Senhor aqueça o nosso coração e nos dê um coração contente, nos ajude a vivermos contentes, felizes em toda e qualquer situação. Isso não é poder de nós, isso é impossível a nós, mas nós confiamos no teu poder e nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom restante de dia.